Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo as últimas notícias aqui do Verdão a respeito da preparação do Palmeiras, né, que vai jogar contra o Bolívar amanhã pela Libertadores, visando aí manter a liderança geral da competição, já que o São Paulo tá na cola ali, beleza? A gente também vai ver aqui as informações do Paulo Massini a respeito do Abel Ferreira, se ele vai renovar com o Palmeiras ou não. Abel Ferreira que tem contrato até o fim de dezembro desse ano, 2025, a expectativa é que ele renove para pelo menos 2026, beleza? Quero estar todos aqui na descrição, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos ouvir o Bruno Fux. Sim, estou muito feliz, né, de estar aqui. Tem sido prazeroso demais. Fui muito bem recebido, como eu falei. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas foi muito bem recebido. Já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda. O clima fica muito bom. E é seguir trabalhando, seguir evoluindo, que a gente tem coisas boas aí pela frente. Apesar de já estarmos classificados, né, a gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal aí para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. E quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição, né, na Libertadores, é uma equipe muito forte, boliviana. Vai vir, tem chance de classificar ainda, né? Então acho que eles vêm para dar a vida e jogar em casa no Allianz é muito especial. A gente vai estar de volta aí, a gente pretende os 3 pontos de novo. É campeão! É campeão! Você viu a cara de tensão do Bruno Fux? Eu fiquei com... Realmente uma tensão. O Bala saiu ainda da posição. Ainda ele inventou que, não, porque tem um time de muita tradição na Libertadores. Bolívia fora de casa, vocês estão de brincadeira. Na Bolívia, com altitude, é duro mesmo. Não tem notícia no final do sai Palmeiras, de vamos deixar claro isso. A notícia no Palmeiras é que não há notícia. Abraço, satisfação. Ele tá respirando, deixa aí. Vai, Márcio. Não, vamos lá. Pro jogo ainda é cedo, né? Amanhã vai ter uma visão mais clara. Do que? Do time? Vai fazer uma diferença, realmente. Tô preocupado. Eles estão entre Maurício Veiga ou... Tô preocupado se vai ser o Maurício Veiga, o Vitor Roque. O Vitor Roque ou... E o Fidik. Não para com isso, para me provocar. Já foi 45 minutos, não, 1h15 disso. Fala. Queria dizer que eu já estive na situação de você. Eu sabendo. Eu sei. Sim. Então, bom, vamos lá, não gosto nem de lembrar. Cada uma é Tony Gato, é Darinta. Vamos lá. Bons tempos. Aqui bom sempre ser, né? Vai. Colinha Ratchop, Manzini, futebol é momento. E Tome Ferro do 15 de Jaú. Aqui, ó, Nelson Duque. Bom, vamos nessa. Pro jogo de quinta-feira, Marcos Rocha, Veiga e Murilo devem jogar muitos minutos. Eu não vou falar que serão titulares, vão começar o jogo, porque algum engraçadinho vai fazer o recorte, vai dizer, não sabe nada, ele está antecipando o time. Não, eu estou indo pela coerência do que tem sido até aqui. Então, o Maurício, coloco o Maurício também nessa, Maurício, Veiga, Marcos Rocha e Murilo devem ter muitos minutos, grandes minutos, enormes minutos, tá? Existe a perspectiva de uma pausa para o Giai e para o Estevão, inclusive, porque ele tem terminado jogos muito desgastados. Como ele fez pro Facundo, estava jogando tantas, Exato. aí parou um pouco. Exato. Então o Facundo joga. Provavelmente sim, ou dependendo de Maurício e Veiga se jogarem os dois, também não. E também eu tenho quase que 100% de certeza que veremos Paulinho e Vitor Roque. Porque o Vitor Roque foi poupado no último jogo e o Paulinho vem gradativamente ganhando minutos, né? Então, os primeiros jogos eram 35 minutos. Se ele não sentiu nada deste jogo que ele jogou 60, ele deve começar de novo jogando. Com o Vitor Roque, com o Maurício Veiga, com o Evangelista e Martínez, Marcos Rocha, Murilo, o Gomes não sai, e aí resta saber se vai Vanderlan ou Piquerez. Imagino que vá o Vanderlan, porque o Piquerez também está com uma alta quilometragem aí. E a notícia é importante hoje para a gente ficar ligado. Talvez hoje, no final da tarde, tenhamos novidades.
O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel e do Jardim também, Leonardo Jardim, técnico lá do Cruzeiro, deve estar chegando hoje, ou já chegou, né? E a gente sabe que o empresário, quando vem ver o seu pupilo, ele não vem começar uma negociação de renovação de contrato. Essa negociação já está acontecendo há algum tempo, como muitos jornalistas têm falado sobre isso, e eu também, principalmente o nosso palestra, o Gustavo Soler aqui da casa, o site Nosso Palestra, com o Léo Bulara. Vocês conheceram o Bulara, que esteve aqui, são profissionais excelentes. E o que ontem pintou? Um dos auxiliares do Abel quer voltar para Portugal, porque a família dele não veio. É o Zé Martins. Não, quem? Aquele que estava na coletiva. Não, esse é o João Martins, não. Está Não é esse. completamente adaptado, o filho dele chama Vasco, está com a camisa do Palmeiras. Se bobear, o João Martins não Não sai mais daqui. Volta mais. sai mais daqui. Ele adora pastel de feira, toda hora você vê ele comendo pastel na feira e tal. Mas um dos auxiliares está aqui, ali nessa discussão. O Palmeiras gostaria que essa renovação fosse assinada antes do Mundial. O Abel quer esperar o Mundial. No começo do ano, diante de todo aquele barulho que existia para fora do Palmeiras e não para dentro, que poupa time, reveza, que a gente demorou para entender o que ia acontecer. Exatamente. Não havia muito clima, ambiente para se discutir isso, né? Mas agora esse ambiente está de volta e pode acontecer uma renovação até 26, que é a minha aposta, com algum gatilho para 27. A diferença, a minha perspectiva assina antes ou depois do Mundial. Essa que é a minha dúvida neste momento para renovação de contrato. Para ele faz sentido Claro. não querer até lá. Porque se ele faz uma boa campanha, um monte de time gigante na Europa trocando de treinador, se ele faz uma boa campanha, Cara que tá afim ele pode ser chamado aí por não sei se um dos 5 maiores da Europa, mas pode ser chamado. Então acho que ele deixa aberta talvez essa possibilidade. E veja, Agora, lembrando que esse ter componente, contrato assinado não resolve nada, né? Não, mas aí tem multa. Tem Exato. Só trazer informação passo a passo como está caminhando. Tá? A informação do Cajuda aqui no Brasil é do nosso palestra. A informação que eu estou trazendo aqui tem um dos auxiliares que está ali, puxa, saudade da família, a família não veio. E tem essa questão dessa possibilidade de ter um gatilho aí que eu não sei qual tentei descobrir, não sei qual é, uma renovação automática para 27. A presidente Leila Pereira, ela é determinada, vocês conhecem bem, né? Ela quer terminar o mandato dela com Abel Ferreira e a comissão técnica. Dito isso, a gente só pode dar mais uma vez o grito, né? Vamos. Se ele renovar. Então, vamos lá. Dada essa explanação toda que o Abel pode ficar até 2027, a gente tem que gritar novamente. Campeão! Campeão! É isso, Diante Deu certo pro Juaninho. uma notícia importante, falei, vai acontecer alguma coisa aí, sei lá, alguém tá machucado. Não, Abel renova até O 2027. grito está estabelecido e já aconteceu. Agora a gente vai decidir qual ele será direcionado. Exatamente. Qual das três Qual das competições três? Ao longo dos ele últimos será anos. direcionado. Eu- 4, né? eu- Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Esse ano tem mundial. Tem um mundial. Eu sinto no olhar de vocês. Ué, Não, putz, não estamos é, angustiados. Não é. Nós estamos felizes Futebol por é você. ciclo. Eu já estive aí. Você lembra Exato, bem. futebol é assim. Você lembra bem onde Eu lembro. estive? Encontrei em março. Conta, 2014. conta. Bora, o Palmeiras enfrenta o Bolívar amanhã, 7 da noite. O Palmeiras está muito tranquilo, 100% de aproveitamento. É o líder de seu grupo e quer a primeira colocação geral. Para ver se você continua falando sozinho, tá, gente? 19 horas, é verdade. Eu vou tá lá. 19 horas, 7 da noite, você vai tenho estar que lá. Amanhã eu não tô aqui por Ó, a causa disso. situação no grupo, como tá tranquilo o Palmeiras no grupo G. 12 pontos na liderança, o Cerro Porteño vem em segundo com 7, o Sporting Cristal com 4 e o Bolívar... Deixa eu ver. Chegou a cobrança. Gente. Meio de mês, aquele boletão Lógico que não que é pagou. cobrança, boletos, multas, com certeza. Vamos falar de futebol e parar com essa bagunça aqui? Centra, volta pra cá, centra. Ô, Hernan, é o momento de o Palmeiras rodar elenco? O Abel tá pensando nisso, já que tá tranquilo. A liderança, né, a gente estava falando até sobre o São Paulo, é importante, mas não é fundamental. Como é que o Palmeiras está lidando com isso? Até porque é líder também do Campeonato Brasileiro, então vai muito bem nas duas frentes.
Mas pode ser um momento de fazer alguns testes, de observar jogadores que estão voltando aí de lesão também. Pensando no Mundial já, talvez, ou é demais? Não, acho que nesse caso, no Palmeiras, não cabe muito essa comparação. Por quê? Porque ele já poupou alguns atletas contra o São Paulo, né? O Vitor Roque estava no banco. Ele mudou 5 jogadores em relação ao jogo de quarta-feira. O Paulinho começou jogando, então assim, eu entendo que a manutenção do Paulinho jogando, começando como titular, vai acontecer nesse jogo da Libertadores, já para ele ter o primeiro jogo dele de Libertadores. Mas assim, rodar o elenco, hoje o Palmeiras, do 1 ao 11, na pedra, tem 12 ou 13 jogadores. Do 1 ao 11 tem 12 ou 13 jogadores. Estou falando o que é real mesmo. Então, assim, o Palmeiras tem essa capacidade de ter um encaixe com mais de um time, mais de um atleta ali no 11, porque o Palmeiras está vindo de um trabalho que tomou muita pancada no estadual, teve muita gente fora e que agora ele está se encaixando muito bem no Brasileiro e principalmente na Libertadores. Eu acho que tem mais que isso, Renan. Vou fazendo a conta aqui, olha só. 13 ou 14? Olha só, o Everton, o Lomba não está nesse caso. Aliás, Sim. tem a história do Lomba poder ir pro Fluminense ou não vai pro Fluminense, enfim. Giai, porque o Marcos Rocha e o Mike ficaram fora disso. Gustavo Gomes, Mikael, Murilo e Bruno Fux. Porque o Bruno Fux virou titular da ausência do Murilo e do Mikael. Piquerez, Vanderlan jogou no Paraguai. Mas esquece o Vanderlan, são 7. Aí você tem Emi Martínez e Richard Rios, são os titulares. Sim. Mas o Aníbal joga e o Lucas Evangelista também. Tá jogando. Aí você tem a Felipe Anderson. Que no clássico entrou no segundo tempo. Você tem Paulinho, Facundo, Estevão, Vitor Roque e Flaco. O Facundo Então, que você nem tem entrou. 17. Facundo nem entrou. Não entrou porque o 26º jogo seguido vinha ele numa descansou. sequência, né, danada. O Facundo é importante. Por que eu tô falando assim, são 17. Embora aqui a gente que nós fale estamos muito pouco dele, né? A Eu não gente, eu coloquei o digo Veiga. no geral, né? Eu não pus o Veiga. Ainda tem o Veiga. Eu não pus o Veiga, que Então- certamente está nesse rodízio. Então nós estamos falando de 18 jogadores. O Aníbal Moreno. Com a mesma forma de jogar, eu nem coloquei. O Aníbal passou por aqui. Falei Aníbal com M, Richard Rios com Lucas Evangelista. São 18 jogadores que. Falei Aníbal com M, Richard Rios com Lucas Evangelista. São 18 jogadores que montam um time que joga com o mesmo padrão tático e técnico. E com desempenho. Sem contar, para mim é muito marcante aquele Palmeiras 1, Flamengo 1 de 2023, em que o Abel fez 4 alterações aos 41 do segundo tempo. Porque, na minha visão, naquele dia, ele achava que se ele tirasse titulares, ele ia perder nível. Ia perder o jogo para o Flamengo, que era mais forte. Hoje você olha para o banco e tem Rafael Veiga, Paulinho, Vitor Roque, se o Flaco estiver lá, ou o Flaco, se o Vitor Roque estiver em campo. Você tem Rafael Veiga, você tem Maurício. Evangelista. Você tem Lucas Evangelista, você tem Aníbal Moreno, você Olha tem quantas opções a Mikael, gente está você tem falando Bruno aqui desse Fux, Palmeiras, hein? considerando o Murilo titular, que eu ainda considero. É uma janela espetacular que o Palmeiras fez. E eu não estou falando isso pelos resultados, assim, pode parecer que eu estou aqui resultadista, mas talvez a maior janela ou melhor janela do Palmeiras nos últimos anos. O gastou 436 milhões de reais. Nunca tinha gastado tanto dinheiro para montar um time que não é um time. O time é um novo time, como a gente está falando desde o final do Campeonato Paulista, começo do Brasileirão. Vai ser a terceira academia, nem acho que é a terceira, é a quarta. Mas assim, na camisa estava escrito terceira academia aqui atrás. Aquele time acabou. Alguns jogadores permanecem. Sim. Mas aquele time acabou. Como o time de 94 é diferente de 96, o time de 25 é diferente do time de 23. Acabou aquela história. É um novo time. Esse novo time está em construção. Por isso ele vai ser irregular. Por isso ele vai perder para o Bahia. Por isso ele vai jogar bem um jogo e não vai jogar bem outro jogo. É outro time. Mas é um time que é o time de 436 milhões de reais. É a janela mais cara da história do Palmeiras.
Gastou muito, mas gastou também porque pode, né, Claro. PVC? Porque é um clube que se estruturou nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, para conseguir fazer isso e ainda ter um superávit. Entre os times paulistas aí, os grandes, foi o único que terminou o ano passado em superávit. Então, isso é importante a gente colocar também. Aquela tarde ali, Palmeiras deve poupar titulares contra o Bolívar. O que a gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, não é nenhuma questão de poupar, mas é uma questão de a rodagem do elenco já ser algo natural nesse time, Sim. justamente por ter tantas boas opções, né? Então, rodar já é parte do modus operandi a partir de agora do Abel, porque é o melhor ser feito para o clube mesmo. Ó, olha só, durante muito tempo eu ouvi, toda vez que você achava um exemplo na Europa, você dizia, mas esse jogo o time já era campeão. Mas aquele jogo o time já estava resolvido. Tá. Pega o caso do Barcelona, que perdeu a vaga na final da Champions. Entre o primeiro jogo 3-3 com a Internacional e o segundo jogo 3-4 contra a Internacional, o Barcelona jogou contra o Valladolid com 9 titulares diferentes. 9. Então isso é rodízio. Ganhou do Valladolid 2-1 e foi em vantagem de 4 pontos para o clássico contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, não mudou o time, mas ele preservou 9 titulares contra o Valladolid justamente para poder fazer os 2 jogos seguintes, que eram semifinal da Champions e clássico contra o Real Madrid. Perdeu a semifinal da Champions e ganhou o campeonato no clássico contra o Real Madrid. Tudo na vida tem ônus e bônus, com perdão da redundância aqui. O Barcelona poupou 9 e manteve o padrão. Tomou um susto do Valladolid e ganhou o jogo. O padrão do Barcelona foi o mesmo. Tá tomando gol feito um maluco, é verdade. 3 da Inter, 1 do Valladolid, 4 da Inter, 3 do Real Madrid, 7 mais 3, 10, 11 gols sofridos em 4 jogos. Verdade. Mas ele ganhou o Campeonato Espanhol nesse cenário, poupando 9 num jogo do campeonato. Você vê, né? Mantendo o padrão. Sim. Poupar não representa cair o nível, né? Rodar o elenco é algo diferente. Ô, Hernan, para o Palmeiras, a primeira liderança, a primeira colocação geral é fundamental? Ou o Palmeiras, se vier é bom, mas se não, vamos ter outras prioridades, manter a liderança aqui do Campeonato Brasileiro? Como que é visto essa posição para o Palmeiras? O Palmeiras se acostumou, né? A ser o melhor da primeira fase. Não é a primeira vez se isso acontecer nessa fase aqui. 20, 22, 23, 24, 25. 5 vezes nos últimos 7 anos. Não, ano passado não. Não, ano passado não foi. Mas são 5 vezes nos últimos 7 anos. Só não foi em 21 e 24. É muita coisa. É muita coisa. Então o Palmeiras está acostumado. Faz a conta aí, PV. 18, 19, 20. 22, 23, 25. Sexta vez, não é? É que agora seria a sexta, né? 25. Sim, então 25. são 5 dos últimos 7. E o Palmeiras se acostumou, e obviamente é bom pela vantagem, pela questão o Palmeiras olha muito mais o lado esportivo e obviamente os recordes ficam aí para o torcedor, né, para a gente aqui discutir, mas o foco do Palmeiras é essa vantagem que dá nas fases decisivas, de você resolver a parada em casa. Então, para o Palmeiras é importante. E o Palmeiras está vendo o São Paulo no retrovisor, sim, viu? Tá vendo. E assim, e internamente no Palmeiras, dizer assim, tem um rival nosso na cola, que vai pontuar, que vai ganhar seus jogos. Então, vamos fazer aqui o nosso. Então, tem esse olhar da rivalidade em relação a essa primeira fase geral com o São Paulo. Aí, então é interessante, né? Ver os dois brigando aí, o São Paulo no retrovisor, o Palmeiras já tá de olho. Tipo, opa, deixa eu cuidar do meu lugar aqui, porque senão vem alguém. Bom, vamos ao que interessa. Primeira coisa, informação de qualidade, hoje em dia, é muito raro, né? É muito difícil. Eu estou falando sobre isso porque eu sou jornalista há mais de 30 anos, são quase 35 anos, né? E o mundo do futebol é muito fechado, é muito difícil você conseguir boas fontes, gente que traga informações, que a gente consiga ter as informações. Eu sempre tive muito cuidado com essa relação, porque mais fácil é enganar vocês, né? Fazer uma manchete que engana ou trazer uma informação mal apurada. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre
quem tem de fato informação e o que eu apurei de novo nesse processo do Abel Ferreira, que o contrato dele, você sabe, vence agora em dezembro de 2025. Anote aí, fonte segura de informação a respeito da renovação do Abel Ferreira com o Palmeiras é o Nosso Palestra e o Globoesporte.com. O Nosso Palestra está noticiando já há algum tempo, o mérito é todo deles, do Léo, de todo o time, do João Gabriel, é um timaço, do Lara, gosto muito deles, vocês sabem disso, já falei aqui várias vezes, que a última informação deles, que o Hugo Cajuda viria ao Brasil, e é verdade, ele está chegando nesta quinta-feira, deve ir ao Allianz Parque, ele vai estar chegando hoje ou amanhã, vai ao Allianz Parque acompanhar o jogo. Essa ideia, processo de renovação, ele não é feito de um dia para o outro, né? O Palmeiras já sabe o que pode pagar, o que vai oferecer, o Abel já conhece. O que está aí travando o anúncio disso? O Abel Ferreira, ele quer esperar a definição do Mundial de Clubes, né? E a gente tem que entender a posição dele. Claro, se o Palmeiras fizer uma campanha maravilhosa, uma campanha histórica, o passe dele fica mais caro. Isso é óbvio, é claro, né? Dentro de uma negociação, quando você mostra resultado, você tende a ser mais valorizado. Bom, as conversas estão acontecendo já faz tempo. O Gustavo Soler também trouxe informação aqui no canal, no Palmeiras 1234. Faz tempo que ele está falando sobre isso. Mas o que tem de novo, né, na questão? Primeiro, essa decisão do Palmeiras querer, a Leila quer que ele fique até 27. O Abel sinaliza com uma ideia de, poxa, vou ficar até 26, como um possível gatilho de renovação para 27. E tem uma coisa, cara, que tem um dos auxiliares do Abel que não gostaria de ficar mais um ano no Brasil. Por quê? Porque a família dele está lá em Portugal e ele está perdendo o desenvolvimento da família, está com uma dificuldade, gostaria de voltar a conviver com os familiares, porque a família dele não veio ao Brasil. A família do João Martins veio, do Abel também, enfim. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não quero colocar o foco em cima dele, porque o torcedor fica às vezes bravo, né? Começa a falar e tal. Então eu não vou citar o nome dele, mas vocês sabem quem é, e é um direito que o profissional tem. Então, esse é um ajuste importante, por quê? Porque a comissão do Abel, eles estão juntos desde o início, né, praticamente. Ela foi formada ali, o livro dele fala sobre isso, ele já falou sobre isso, sobre a formação da comissão técnica dele. Então, talvez seja mais complicado para o time, comissão do Abel, achar um substituto, alguém que tenha o mesmo perfil, que tope fazer um trabalho de 2 anos, que tope talvez largar as suas atribuições em outro país para vir ao Brasil, né? O Palmeiras tem o Cebola, né? O Andrei Lopes, que está lá, faz parte da comissão técnica fixa do Palmeiras, certo? E ele poderia talvez ser aproveitado. Enfim, isso está sendo ainda conversado, discutido, não está sendo ajustado. Então, o que tem de novo nessa negociação, além de tudo que o nosso palestra já divulgou, o Globoesporte.com e também o Soler, essa possível trava, né, de renovação automática para 27. Como eu já disse, vou repetir, a Leila quer terminar o mandato dela com o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. A decisão, o Palmeiras quer que ele gostaria, né? Não gostaria que ele assinasse antes de ir para o Mundial, e o Abel quer esperar o Mundial para resolver, para assinar. Bom, quais as garantias que o Palmeiras tem que, se ele assinar, ele vai ficar até 27? Nós vivemos aí esse barulho de seleção brasileira que foi feito para enganar você, né? Eu disse aqui no meu canal há muito tempo, não tem proposta, não tem ideia. A CBF precisava de um fato novo aí para que você... Nossa, meu Deus, o Abel, e agora? Ele vai para a seleção, ele quer ir para a seleção.
Mas de concreto mesmo, não teve nada, não teve nada. O que a gente sabe é que a CBF vaza as coisas para dizer, olha, o presidente da CBF gosta do Abel, mas quem não gosta, né? Os rivais. Esses não gostam, estão desesperados. Mas, enfim, posto isso, vamos lá. Possível gatilho para renovação até 27, assinatura antes ou depois do Mundial e resolver a questão de um dos auxiliares do Abel que gostaria de voltar a Portugal. Isso está sendo ajustado. Já já teremos o anúncio ou a decisão. Eu ainda aposto, como venho dizendo aqui há algum tempo, numa renovação até o final de 2026. Mas eu disse para vocês semana passada, quem acompanha o canal aqui, eu fui ao Paraguai e a informação que eu vi, apurei, enfim, é que tinha voltado um otimismo, né, pelo ambiente, pelo momento do Palmeiras. Aquele o início de ano não foi legal, o time não estava bem, né, as coisas não estavam funcionando. A gente às vezes tem dificuldade de entender o que o Palmeiras fala, o que o Abel fala muito, né? Falou muito. Vamos rodar o time, vamos dar experiência, vamos trazer os moleques da base, né? O Palmeiras simplesmente abriu mão da copinha, né? Trouxe 5 jogadores. Vocês já perceberam que desses 5, só um está sendo agora efetivamente aproveitado, que é o Alan. Mas é possível que alguns deles estejam no banco de reservas no jogo de amanhã. E, aliás, um pitaquinho para o jogo de amanhã, acho que Marcos Rocha, Veiga e Murilo devem receber muitos minutos, não sei se vão começar o jogo, mas eles devem receber muitos minutos. A ideia também para o jogo de amanhã é que os jogadores comecem a ganhar ritmo, aqueles que ficaram fora. A boa notícia é que não tem mais ninguém no departamento médico, né? O Mikael já está fazendo transição, o Bruno Rodrigues também. Posto isso, meus caros, para fazer um resumão para vocês, o que pega? Resolver a questão do auxiliar do Abel, assinar antes do Mundial ou depois do Mundial, 26 ou até 27 direto, como quer a presidente Leila Pereira. Pois é, então família, a gente viu aí as notícias, né, no canal do Band Esportes, no programa G4, onde eles repercutiram um pouco lá sobre, fizeram até umas brincadeiras com o Massini a respeito de campeão, qual título que o Palmeiras vai levar, porque as coisas se acertaram e os rivais sangram, né família, eles sangram, eles estão sangrando, essa que é a verdade. E a gente viu ali também o pessoal do Wall Sport, o André Hernan e o PVC, falando aí a respeito, né, desse bom momento do Palmeiras, do elenco que vai rodar, já tem sido rodado desde o começo do Brasileirão e é possível que o Palmeiras tenha 17 a 18 jogadores que sempre participam dos jogos, como o PVC bem trouxe ali pra gente, né? Foi fazendo as contas ali de quantos jogadores que atuam frequentemente. Ainda mais agora que o departamento médico tá praticamente vazio, apenas o Mikael que terminou a transição física agora. Então o Palmeiras tem sim um forte elenco ali, bastante peças de reposição e isso é muito importante, porque a competição mais importante do ano tá chegando, que é o Super Mundial, e chegar com todo mundo pronto, apto para jogar, vai ser de grande importância, né, família? Por último, a gente viu aqui o Massini trazendo uma informação importantíssima a respeito da renovação do Abel Ferreira, né, cara? Porque o Abel Ferreira tem um contrato que termina em 2025 agora, em dezembro, então a gente sabe que aí existe um percalço ali do companheiro dele, da comissão, que questão da família e tal, que nem o Massini bem trouxe. Mas eu acredito que o Abel fique sim, pelo menos para mais um ano aí, cara. Até 2026. Por mim, fazia um contrato vitalício e deixava o homem trabalhar. Essa que é a verdade. Porque o cara, ele é fera, mano. Não tem pra ninguém, não. Essa que é a verdade. Eu inclusive, tenho que entrar na fila pra pedir desculpa pra ele ainda um dia, porque quando o momento não tava bom, a gente acaba exaltando, né? Não sabe do interno ali do Palmeiras, como é que funcionam as coisas, que ele tava num processo de transição do time. E quando a gente começa a trabalhar com as informações, que é o que eu tenho feito ultimamente, a gente começa a aprender a ter um olhar mais clínico, uma análise mais apurada, para saber o que de fato acontece nos bastidores, né? Porque torcer de fora, gritar e xingar quando o time perde é uma coisa. Agora você saber das coisas internas ali, dos bastidores, o que acontece com relação à presidência, gestão, é outros 500, beleza, família? Mas é isso. Palmeiras joga amanhã contra o Bolívar. Amanhã a gente vai trazer mais um vídeo completão aí com a possível escalação e tudo que tem de últimas notícias do Verdão, beleza? Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e comenta o que você acha. Abel Ferreira deve ficar ou não? Vai renovar por mais um ano? Comenta aqui sua opinião, quero saber, beleza? E é isso, até o próximo vídeo. Avante palestra. Porque é louco, é nóis.